10h08 e a gente começa essa edição falando sobre movimentação intensa na política local na manhã de hoje, Rivaroli, nesse momento aí, né? Começou na Assembleia Legislativa, então, sabatina aí pro indicado ao Tribunal de Contas do Estado, que é Augustinho Zucchi, do governador do Paraná, indicação. Daqui a pouco a gente vai aprofundar aí os detalhes e a cobertura sobre essas informações, mas tem também debate bastante importante na Câmara de Vereadores de Curitiba, por isso a gente vai ao vivo conversar com a repórter Vanessa Fontanella. Isso porque os vereadores de Curitiba, na manhã de hoje, estão debatendo o orçamento da capital para o ano que vem. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Acontece aqui na Câmara Municipal de Curitiba, nesse exato momento, a discussão, né? Vai ser votado em primeiro turno a LOA, a Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. E a LOA 2023 prevê um orçamento de 10 bilhões e 200 milhões de reais. É um orçamento 12% superior ao ano de 2022. As áreas Muito bem, tá aí, portanto, a gente já vai restabelecer a conexão com a Vanessa, mas vale dizer então que a votação da LOA 2023 acontece nesse momento, tá? Se ela voltar da linha, me avisa aqui, tá, gente? Bom, então, desde as 9h da manhã começou a sessão e além daquele texto base, tem, obviamente, emendas. São 914 emendas que foram apresentadas. Quando fala de orçamento, Rivaroli, todo mundo tem a sua ideia, né? Todo mundo quer colocar o seu ponto ali naquele crochêzão. Então é uma discussão bastante intensa aí, são mais de 10 bi de reais que a prefeitura tem estimativa aí para gastar no ano que vem. Inclusive tem um aumento em relação ao ano anterior, 12%, né? Superior sempre. A gente vê, nunca vê que a arrecadação cai quando você vai falar em orçamento de um ano para o outro. Tem sempre uma alta, mas... Incremento, ele chama. Eu acho a palavra bonita, né, Rafa? Incremento. Incremento da arrecadação. Tem um incremento em cima do nosso bolso, lombo. Nosso lombo, isso. Também. O que acontece é assim, né? Vem sempre aquelas questões de dificuldades orçamentárias. Eu vou puxar, inclusive, que apesar da Prefeitura de Curitiba ter uma questão segura com um superávit indicado e ter feito ao longo do ano, por exemplo, nessa gestão, vários remanejamentos de recursos, principalmente para a Urbs e até o socorro às empresas de ônibus. Quanto foi, Riva, que as empresas receberam dos cofres públicos? Se a gente fechar os 2 anos de pandemia aí desde 2020, 500 milhões, dá um pouquinho mais. Então, assim, apesar disso Dinheiro tudo, tem. e a gente saber que o IPTU vai ter um baita impacto, essa alta recente aí também, para os próximos orçamentos, porque obviamente vai engordar bastante o caixa da prefeitura, tem toda uma questão do peso da folha de funcionários, né? A gente sabe que Previdência, por exemplo, aí é uma área com a maior previsão de recursos, é quase 23%, arredondando aqui, do orçamento. Aí tem saúde, educação, áreas prioritárias, mas é isso, os vereadores debatem nesse momento. Assim que a Vanessa tiver mais informações, ela volta com a gente aqui para trazer os detalhes do que acontece neste momento, porque é uma conversa muito importante e intensa. Na Assembleia Legislativa, a gente teve um debate que foi, inclusive, a razão oficial de se ter, por exemplo, adiado, digamos assim, o recesso parlamentar para mais pertinho das eleições. Só que agora, Rivaroli, o que acontece é que a gente vê um reajuste de ICMS em razão de perdas dos impostos dos combustíveis como justificativa. Temos o ICMS mais alto do Brasil aqui no Paraná, recém-aprovado, também com essa justificativa de compensação para a Caixa. Quer dizer, parece que nunca termina, né? A gente nunca consegue ter, na verdade, por mais que tenha superávit ou uma situação fiscal comparada a outros estados que estão quebrados mais confortável, como é o caso do Paraná, parece que nunca é tranquilo discutir a questão orçamentária e ninguém pode abrir mão de nada, né? Não, ninguém pode abrir mão de nada. Por que eles não abrem mão de nada? Porque quem paga somos nós. Fica fácil, né, Rafa? Quando você programa suas coisas em cima do dinheiro do outro e esse dinheiro somos nós que colocamos lá dentro, aí fica fácil você projetar incrementos, aumento de arrecadação, ter essas 900 e tantas emendas daqui de acolá, como é o caso que nós estamos falando aqui da Prefeitura de Curitiba. Pensa, gente, numa prefeitura do tamanho da de Curitiba com superávit de 3 bilhões, tinha necessidade de aumentar o IPTU esse ano? Não. Mas vamos refazer essa planta genérica aí e a gente vai ter que engolir isso. A gente vai ter que engolir isso. Sabe por quê? Porque dívida do imóvel pode fazer com que o imóvel seja, por exemplo, leiloado, e o IPTU é dívida do imóvel. Então você tem que pagar. Se você não pagar, você pode ser prejudicado e prejudicada com isso. Você pode ter que perder o seu imóvel para fazer esse pagamento. Vai para a dívida ativa. Durma-se com barulho de carroças desse na nossa cabeça. Então não tem para onde escapar, é pagar e calar a boca. Porque já passou.
É pagar e ficar quieto, ponto. Como vai ser o ICMS mais caro do Brasil nos combustíveis, de 19% e outros, né? É isso. Eles querem sempre o caixa cheio, mas não cortam na própria pele. Ué, o governo do estado vai aumentar em 9 secretarias, 500 e tantos milhões no ano. Você não ouve falar de maneira nenhuma na prefeitura de Curitiba em redução do tamanho da prefeitura. Você ouve? Eles aumentam a arrecadação, eles fazem o que tem que fazer em cima do que é nosso. A contrapartida deles é muito pouco dada, ou quase zero, ou quase nada. É isso. Fica fácil dessa forma. Nós sustentamos os governos. A pergunta que eu me faço é: nós recebemos como temos que receber? Vou te dar um exemplo. Há uma vacina já que ela é bicombinante, que ela já está rodando no mundo há uns 6 meses. Ela chega no Brasil hoje. 6 meses depois. É um país em que você coloca inflação em tributo, sendo que tributo não é bem de serviço. Se você explicar isso para um gringo, ele chora, ele fala: como assim? Inflação em cima de tributo? Mas não é corrente, não é um bem de serviço, não é algo que você compra e venda para ter inflação. Não, é algo que você paga. Só. Esse é o Brasil. Esse é o custo Brasil. Esse é o nosso país. A gente sustenta um estado paquidérmico, oneroso e perdulário. É um estado que nos custa muito e gasta mal. E não age como tem que agir. Isso que nós estamos, e vamos ser honestos aqui, com relação aos outros estados da federação, nós devemos estar uns 25 anos avançados em administração pública. E é desse jeito. Como diria na minha terra, Rafa, calcule quem não tem essa possibilidade. Atento a quem não tem isso. Alguns estados menos avançados administrativamente. Parabéns, Brasil. Parabéns, população brasileira. Porque sem nós, sem o nosso rico dinheirinho e sem o nosso esforço e o nosso couro sendo esfolado pelos governos, nada disso seria sustentado. Aí é gostoso fazer festa com o dinheiro dos outros, né? Uma delícia. 10 horas e 16 minutos.